Pode sentar em nome de Jesus. Para vocês verem como eu e Ju andamos na mesma vibe, nós não conversamos sobre isso, mas eu também vou usar a mesma passagem que ela usou para pregar para vocês nesta manhã. Eu vi ela estudando, vi ela lendo, mas eu falei, eu não vou falar nada, deixa Deus falar, deixa Deus fazer. E eu quero ler com os irmãos nesta manhã, Marcos capítulo 6, o versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia já está adiantado. Despede-os para que passem pelos campos ao redor, pelas cidades, e comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. E disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? A palavra aqui é clara, né? A palavra diz que Jesus olhou para aquele povo, e era um povo como quem não tem pastor. E quem não tem pastor, ovelha que não tem pastor, é ovelha perdida. É ovelha que não sabe para onde vai. É ovelha que não sabe o que fazer. Por quê? Jesus, ou o pastor, é quem direciona, o pastor é quem conduz para a água, o pastor é quem conduz para a comida, o pastor é quem conduz para ela, na hora de dormir, para que ela vá dormir no lugar correto. E Jesus olha para esse povo e fala assim: nossa, eles não têm pastor. Eles não têm pastor. E quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes, e olhamos para Jesus, Jesus sempre, onde ele estava, tinha multidão. Onde Jesus estava, tinha multidão. Faminta, querendo receber do Senhor a promessa do Senhor. Então, onde tem Jesus, tem otimismo. Onde tem Jesus, também tem os pessimistas. Não tem como a gente falar que com Jesus é 100% positivo, é 100% realização. A gente sempre vai ter alguma coisa para buscar em Jesus, mas uma certeza nós temos: que onde tem Jesus tem milagre. Onde Jesus está, existe esperança. Onde Jesus está, existe salvação. E o interessante, queridos, onde Jesus está também, ou sempre tem multiplicação. Jesus é mestre em pegar um pouco e multiplicar para alimentar grandes multidões. E nós temos que entender algo, eu quero que você entenda isso nesta manhã. Jesus não é mágico. Ele não faz aparecer as coisas. Jesus usa o que você tem na mão. Jesus usa o que muitas vezes para você pode parecer pouco, mas Ele usa isso para multiplicar. Ele não faz aparecer um cesto de pão assim, pirim-pim-pim, do nada. Não, Ele tem poder para isso, mas Ele sempre vai fazer com que você faça a sua parte. E aqui a gente olha
e começa a analisar esse texto. E os discípulos eram os caras que andavam com Jesus, estavam com Jesus e viam todos os dias Jesus fazendo milagre. Jesus curando pessoas, Jesus exortando, ensinando. E o que entra neste momento aqui, em que a multidão, o dia já vai se indo, e a multidão é grande, e vem um conselho de alguém que talvez estava num certo desespero. Fala assim: despede para que passam pelos campos ao redor e pelas aldeias e comprem para si comida. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que nós vamos ser a resposta para aquilo que nós olhamos e vemos muitas vezes um problema. Por quê? Deus mostrou para você aquele problema. Deus mostrou para você aquela necessidade. Deus mostrou para você algo que tem que ser realizado. Mas muitas vezes nós olhamos para o problema que Deus mostrou para nós e fala assim: isso não é para mim. Isso é para fulano. Isso é para Beltrano. A gente é mestre em terceirizar a responsabilidade. Não é mesmo? A gente é mestre em falar assim: não, se fulano se levantar, o meu problema vai ser resolvido. O problema é seu, meu irmão, minha irmã. A responsabilidade de resolver é sua. Sabe, e quando Deus abençoa, quando Deus multiplica, quando Deus nos abençoa, essa bênção que nos atinge, ela vai respingar em outras pessoas. Ela vai abençoar outras pessoas. A bênção que Deus derrama sobre a tua vida, ela não fica só para você. A bênção que Deus joga ou derrama sobre você, ela vai ser abundante, que outras pessoas vão usufruir. Vão usufruir da tua bênção. É isso que você precisa entender. Não existe bênção que somente você vai usufruir dessa bênção. E é isso que nós precisamos mudar nosso olhar, mudar a nossa maneira de enxergar talvez um problema. Eu estou meio manquitola hoje aqui, porque eu fui achar que eu era o Messi da igreja missionária. Fui jogar bola. E eu consegui quebrar meu recorde. Eu me machuquei em 5 minutos de jogo. E aí você fala assim: nossa, pastor, jogou na linha? Não, eu estava de goleiro, gente. Estava de goleiro. Aí você falou: pô, Jesus. Não, e ainda fiz aquela oração fervorosa: Jesus, que ninguém se machuque, que não haja nenhuma lesão. Meu irmão, eu podia sentar e ficar reclamando, né? Pô, Jesus, a minha oração, eu orei e pedi para que não houvesse lesionado, mas o primeiro fui eu. Mas, queridos, nós precisamos aprender que Deus sempre tem algo para nos ensinar em tudo. O que eu aprendi nessa? Que eu estou pesado para jogar bola. Eu aprendi que nas pequenas coisas, eu não joguei bola, mas eu vi os irmãos numa comunhão tremenda. Eu vi pessoas ali que não eram, que não são da nossa igreja, que não estão frequentando, mas tiveram uma comunhão espetacular. Aí às vezes a gente fala assim: não, mas não vou fazer porque eu corro o risco de me machucar. Você corre o risco de machucar descendo da cama. Que nós sempre temos que analisar as oportunidades de Deus. O pouco que eu tinha,
que era meus 5 minutos de fama, ajudou muitas pessoas. Então, nós precisamos entender que a bênção que vem sobre a minha vida, ela vai abençoar outras pessoas. Eu não posso pensar, a bênção vai ser só para mim. Não é só para você. Versículo 37 diz assim, porém ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer, e disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Sabe quanto que dá para comprar de pão com 1 denário? Você consegue comprar 8 quilos de pão. Fazendo uma conta rápida. Eles falam aqui de 200 denários. Daria para comprar 1.600 quilos de pão. 1.600 quilos de pão, fazendo outra conta rápida, 350 gramas de pão para cada um, que eu acho que cada um come 350 gramas, daria a conta certa. Eles tinham a conta, eles sabiam quanto que eles precisavam ter para comprar pão para aquela multidão. Eles sabiam do valor. Mas, meu irmão, onde que você compra 1.600 quilos de pão assim, de uma hora para outra? E quando você faz essas contas, entra um desespero na tua vida, né? Como que eu vou fazer? E aí, às vezes, na nossa conta do fim de um mês, nós pensamos, eu ganho 3 mil, aí eu tenho 1.500 de aluguel, tenho mais 500 de água e luz, e gasto mais 1.800 de comida, sobrou 200. E o resto das contas? E aí que entra, Jesus, eu tenho pouco. Jesus, eu tenho pouco, mas o Senhor pode multiplicar. O Senhor pode fazer. O Senhor é minha provisão. É o Senhor quem vai realmente entrar e mudar a minha história. Sabe, nós precisamos fazer uma distinção. Eu trabalho para Jesus ou trabalho com Jesus? Parece ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Quando você trabalha para Jesus, você espera a função que Deus vai colocar na tua vida, e você fala assim, Deus me deu essa função, vou realizar. Realizou, você fala, opa, tarefa entrega, Jesus. Pode mandar outra que eu dou conta de fazer mais. Isso é trabalhar para Jesus. Agora, quando você trabalha com Jesus, você sabe que as tarefas nunca vão acabar. Você sabe que a missão nunca vai parar. Sempre vai ter algo para realizar. Quando você trabalha com Jesus, você sai de casa e fala assim, Jesus, o que nós vamos fazer hoje? Jesus, o que nós precisamos realizar hoje? E com certeza, com esta visão, abrindo o seu coração, Deus vai colocar pessoas diante de você, para que você auxilie essas pessoas a resolver problemas. Deus, com certeza, Jesus vai colocar pessoas diante de você, que você vai falar para ela, e você vai derramar esperança, você vai derramar vida naquela vida. Quando você olha para um joelho machucado, você fala assim, está doendo. Mas você olha ao teu redor, tem muitas pessoas que precisam de muito mais fé do que eu. Quando você olha para as pessoas ao seu redor, você vê que tem pessoas com muita mais necessidade que você. E aí, o que você vai fazer? Você vai chorar pelas suas necessidades, ou você vai colocar o ombro embaixo de quem está necessitado? Se você ficar chorando pelas suas necessidades, você está trabalhando para Jesus. Mas se você arrumar alguém para colocar o ombro debaixo da necessidade dela, você está trabalhando com Jesus. Você está assim, voltando para que o reino de Deus seja próspero.
E o conselho que a Bíblia nos dá é Provérbios 22:6, que diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velha, não se desviará dele. E aqui, queridos, muitas vezes nós precisamos encarar que tem muita gente que vai andar com nós, que são crianças na fé, são meninos na fé, e elas vão precisar de alguém que ande com eles o caminho e ensine como enfrentar as situações. Às vezes, pequenos problemas para nós são um monstro de problema para os outros, porque a nossa habilidade, a nossa comunhão com Deus já andou um trechão, mas tem gente que está começando a andar com Jesus e ainda não sabe orar, ainda não sabe usar a palavra, ainda não sabe louvar. E quem que vai ensinar o caminho para ela, se não sou eu e você? Pode parecer pouco o que você tem, querido, mas entrega na mão de Jesus, que Ele vai alimentar multidões através do pouco que você tem. Ele vai te usar para alimentar multidões. Quem trabalha com Jesus, ele não vai ficar sem receber direção. Quem trabalha com Jesus não vai ficar sem alimento. Quem trabalha com Jesus não vai ficar sem esperança. E essa pergunta do versículo 38 para mim é algo especial, que diz assim: e ele lhes disse: quantos pães tens? Ide ver. E sabendo eles, respondeu: 5 pães e 2 peixinhos. Será que Jesus já tinha visto esses 5 pães e 2 peixinhos? Como ele sabia que tinha 5 pães e 2 peixinhos ali naquele lugar? Porque Jesus sabe que todos nós temos algo a oferecer para Ele. Todos nós temos algo que vai contribuir com o reino de Deus. Vira para o teu irmão e fala assim: você tem algo que o reino precisa. Nós todos temos algo que o reino precisa. Alguma habilidade você tem que vai fazer a diferença. Alguma maneira de tratar pessoas vai mudar a história de alguém. Deus te chamou, e quando Deus te chama, Ele também te capacita. Deus te chamou, e quando Ele te chama, Ele também te fortalece. Deus te chamou, e Ele não te chamou para você continuar rendido, para você continuar prostrado. Deus te chamou para te dizer: ei, eu tenho abundância para a tua vida. Eu tenho abundância para a tua vida. Jesus sempre vai prover mantimento. Jesus sempre vai prover sustento para a tua vida. E sabe, Jesus aqui multiplicou os pães, multiplicou os peixes, mas Jesus não distribuiu para o povo comer. Por que, pastor, que Jesus não foi pessoalmente falar assim: aqui, ó, eu multipliquei, toma, estou entregando para você? Porque a função de entregar para as pessoas é nossa. A função de entregar o que Deus multiplica é nossa. Olha a importância que você tem no reino de Deus. O pouco que você tem, você apresenta para Deus, para Jesus. Jesus multiplica e enche a tua mão. E com a tua mão cheia, você é quem vai ser responsável de sentar a multidão em grupos e distribuir o sustento para aquelas pessoas.
Isso é muito forte, gente. Isso é muito importante a gente abrir a nossa mente e entender que nós somos a resposta para este mundo. Nós somos a resposta para a nossa casa. Nós somos a resposta para o nosso trabalho. Nós somos a resposta para o nosso bairro. Nós somos a resposta para a nossa cidade. Nós somos a resposta, Marcelo e Max lá na Itália são a resposta para este povo lá. É pouco, mas é Deus quem vai multiplicar, é Deus quem vai gerar abundância. Ouça o que Jesus está falando para você hoje, meu irmão. Os discípulos estavam ali, andavam com Jesus, todos os dias. Ouviam Jesus pregar, ouviam Jesus curar. Mas mesmo assim, eles estavam limitados na sua carnalidade. Eles estavam limitados e olhando para o problema. Foi Jesus, são 1.600 quilos de pão, você está doido? O que nós vamos fazer com essa multidão? Acaba logo tua pregação, Jesus, manda esse povo ir para as cidades, eles vão resolver o problema deles. Querido, é muito fácil a gente ver um problema e falar assim, ó, vai pro pastor, vai para a pastora, vai para o Lucas, para a Lívia, vai para a Estefânia, que é psicóloga. É muito fácil. Mas também é muito prejudicial. Porque a partir do momento que você se abre para ser resposta, você precisa crescer. Você precisa aprender a trazer provisão para a tua vida. Você precisa aprender e entender que o pouco que você tem na mão é Deus quem vai multiplicar. Então não limite o pouco que você tem e entrega na mão de quem pode multiplicar, meu irmão. Jesus multiplicou, mas não distribuiu para a multidão. Jesus vai multiplicar o que você tem, mas não é Jesus que vai distribuir para a multidão. É você responsável de entregar o que Deus está multiplicando na tua vida, entregar para a multidão. Não estou falando para você sair dividindo ou sair vendendo seus bens e dividindo com todos. Nós estamos falando aqui de conhecimento. Nós estamos falando aqui de fé, de esperança, da palavra que tem vindo a você todos os dias. Esta palavra não pode ficar só para você. Esta palavra tem que ser multiplicada, ela tem que ser entregue para pessoas sem esperança. Não tenha medo de chegar na pessoa e falar assim, ei, o que você está fazendo é errado, não está alinhado com a palavra de Deus. Se você continuar nesse caminho, é só perdição. Aqui, ó, eu tenho a palavra de Deus que vai te direcionar e vai te tirar deste problema. Vai te tirar de você ficar prostrado, vai te tirar de você não ter mais esperança. Jesus multiplicou aqui, queridos, e o versículo 42 diz assim, todos comeram e se fartaram. Quantos que comeram? Quantos que comeram? E alguém ficou com fome? O que você carrega, meu irmão, pode saciar a fome de muitos que estão sem esperança. Pode parecer pouco, mas na mão de Jesus, isso vai se transformar de uma maneira, vai avolumar de uma maneira que você mesmo vai ficar espantado, dizendo, meu Deus, eu não sabia que eu tinha dentro de mim algo com tanto potencial.
Eu não sabia que dentro de mim existia algo que quando eu libero, as pessoas são saciadas. Quando eu libero, as pessoas são fortalecidas. Quando eu libero, existe cura. Quando eu libero o que está dentro de mim, existe provisão. Querido, não é você que multiplica, mas é Jesus. Então a única função sua é liberar para que Jesus faça o milagre. E quando Ele fizer o milagre, você vai ter para dar para muitos ao seu redor. E quando, versículo 43, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Jesus não fez o milagre contadinho. Jesus nunca vai fazer um milagre exato. 1.600 quilos, beleza. Jesus com certeza aqui fez 2.000, 2.500 quilos de pão e falou assim, vai sobrar, porque para que o meu povo entenda, que quando eles estiverem em mim, não é contadinho, sempre vai ter em abundância. Sempre vai ter em abundância. E não é uma pequena multidão, meu irmão. Eram 5.000 homens. Contou-se 5.000 homens, e aí você faz uma conta aqui, 5.000 homens, provavelmente cada um tinha uma esposa, já vai para 10. Se eles tinham, cada um tinha um filho, já vai para 20.000 pessoas. Oi? 15, essas contas aí, vai. Sempre reprovei em matemática. Sempre reprovei em matemática. Vocês gostam, né? O que eu quero falar para você hoje, querido? Deus nunca vai derramar um caminhão de coisas sobre você. Porque até mesmo se você receber um caminhão de coisas, você provavelmente não vai saber administrar. Mas Ele vai estar com você no seu crescimento. Conforme você apresenta para Deus o que você tem na mão, você vai crescendo todos os dias. Voltando ao futebol. Se eu fosse jogar hoje, eu já ia colocar uma joelheira. Ia proteger meu joelho. As suas dificuldades, queridos, tem que ser para você aprender. A dificuldade que você tem na tua vida tem que ser didática. Ela não pode ser algo que te prende. Se a dificuldade te prende, ela não vai fazer você crescer. Agora, se você tiver isso na sua cabeça, eu estou com uma dificuldade, o que eu preciso aprender nesta dificuldade? A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Se a alegria vem pela manhã, por que nós ficamos presos durante tanto tempo em coisas? E aí às vezes a gente senta para conversar e pessoas derramam dificuldade de 15, 20 anos. A pessoa ficou presa 15, 20 anos numa dificuldade, perdeu a plenitude, perdeu o vigor durante 20 anos, 15 anos. Meu irmão, aprenda a estar feliz nas pequenas coisas. Aprenda a glorificar a Deus pelas pequenas coisas. Aprenda a glorificar a Deus porque hoje pela manhã você comeu um pão, tomou um café. Talvez você já foi além, já tomou um iogurte, um presunto, um salame. Glória a Deus.
Talvez você teve um final de semana, você e a sua família na tua casa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que você não precisou passar um final de semana no hospital. Glória a Deus porque você talvez passou o final de semana no hospital e Deus está te dando esperança de cura. Deus está falando para você: ei, entrega a tua fé para mim que eu vou fazer um milagre completo na tua vida. Porque a palavra diz lá em Isaías 53, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Se Jesus está em você, existe cura na tua vida, meu irmão. Creia nisso. Creia nisso, que Deus vai multiplicar a tua fé, e você vai ter realmente a cura plena, primeiramente nos teus sentimentos, e depois, com certeza, na tua vida física. Que você saia aqui desta manhã, entendendo que você tem um Deus que multiplica o que você tem na mão. Ele não faz aparecer, mas Ele tem prazer em multiplicar o que você tem na mão. O que você tem para apresentar para Jesus nesta manhã? Qual que é a tua habilidade? Em que área da tua vida Deus precisa entrar e multiplicar? Talvez alguns vão precisar multiplicar a paciência. Talvez alguns vão precisar multiplicar o domínio próprio, porque entra em enrascada toda hora, porque fala o que vem na cabeça. Talvez Deus nesta manhã está falando para você: eu vou multiplicar a habilidade de você fazer bolo, eu vou multiplicar a sua habilidade de aconselhar, eu vou multiplicar a habilidade de você vender, eu vou multiplicar. É isso que Deus está falando para você nesta manhã. Eu que multiplico, e é você quem entrega para as multidões.